Paz e Luz, Seminário Teológico Luz Online. A teologia ao seu alcance. Deus te abençoe. Muita luz e muita paz na tua vida. Olha, vamos falar sobre o tema a oração, comunicação com Deus. A vida de oração de um líder é muito importante. Às vezes, as pessoas não dão tanta importância à oração. Mas a sabedoria e o conhecimento, sem a oração, de nada vale, meu irmão. O que é a oração? Comunhão do líder com Deus. Então o líder tem que ter uma vida de oração. Ele tem que aprender a orar. Ele tem que orar corretamente, da forma certa. E ele tem que crer firmemente que aquela oração é a sua comunicação com Deus. E que Deus vai falar com ele. E que Deus vai atender ele e vai abençoar as pessoas. As pessoas vão conseguir o que quer, vão ser curadas. Porque tudo é possível que crê. E a oração é o revólver que joga essa bala. Essa bala é a munição. Essa munição é a fé. E a oração é o revólver que atira no alvo. Então, o cristão, o líder, tem que saber orar. E tem que acreditar na oração, porque tudo é possível que crê. E tudo que me pedirdes, acreditando, crendo, tereis. Se você pedir algo, crendo, já tê-lo-eis. Veja que versículo poderosíssimo. Então, vamos ler aqui em Atos capítulo 12, versículo 9. Então, saindo em seguida, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Atos capítulo 12, versículo 1. Vamos ler do 1. Eu estava lendo do 9. Do 1 a 9. Porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Então é o seguinte, o rei Herodes mandou prender alguns e já matou João, matou o pobre de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, 2 correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, meus amados, o rei Herodes tinha prendido os discípulos e feito João, Tiago, irmão de João, passou a espada, matou. E quando ele iria matar Pedro, a igreja fazia constante oração a Deus a favor de Pedro, o que fez com que o anjo do Senhor fosse lá e soltasse Pedro. O detalhe é que Tiago era menos importante do que Pedro. Deus gostava mais de Pedro do que Tiago? Não. É porque quando prenderam a Tiago, irmão de João, ninguém orou por ele. E quando prenderam Pedro, oraram por Pedro. Aí Deus mandou o anjo e soltou. Eis aí a diferença. A oração faz a diferença porque ela cumpre uma lei divina. Ela cumpre as leis do mundo espiritual. A igreja não orou pelo outro discípulo, por Tiago, irmão de Pedro. A igreja orou
por Tiago, irmão de João. A igreja orou por Pedro. E Deus soltou só a Pedro. A oração, ela cumpre uma lei espiritual. A igreja despertou depois da morte de Tiago e passou a orar por Pedro. A igreja começou a orar. A oração da igreja, ela cumpre uma lei espiritual. Deus precisa das suas orações para que legalize a sua ação nesta terra. Ore com fé e dinamismo, e o que você espera vai acontecer. A oração tem poder. Crer é abrir as janelas dos céus através da oração. Tudo é possível que crê. E tudo que pedindo, crendo, recebereis, disse Jesus. Exercite sua fé através da oração. Creia e ore. Meu irmão, você é um líder, então você já começa a liderar nisso aí. Quantos minutos você ora a Deus por dia? Quantos minutos você ora a Deus? Preste atenção. Aumente sua conversa com Deus. Visualize quando você estiver orando o que você quer. Visualize aquilo que você quer. Meu Deus, eu quero isto. Eu quero isto. E Deus vai abrir as portas para você, porque Deus não mudou. E a oração tem poder, porque muito vale a oração do justo. Acredite no que é bom, e você vai atrair para você o que é bom. Um obreiro que não ora é um obreiro despreparado no mundo espiritual. Então você tem que ter as duas pernas do mesmo tamanho. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Graça, conhecimento. Graça, conhecimento. Não somente conhecimento, não somente graça. Graça e conhecimento. O obreiro tem que saber que existe poder nas palavras, na sua oração, no crer. Ele precisa crer, ele precisa acreditar, acreditar, acreditar. E Deus abrirá as portas para ele. Você precisa orar pelos seus membros. Jesus orou para nos dar exemplo. Jesus é o nosso maior líder. Eu creio. Então produza vida espiritual em oração. Acreditar e gerar dentro de você. Quem crê pode tudo, porque tudo é possível que crê. Então, você crê. Eu acredito. Então você visualiza. Eu acredito em minha igreja grande. Eu acredito em minha igreja cheia. Aí você já pensa os bancos cheios. Eu acredito muita gente se entregando a Deus. Eu acredito muita gente sendo batizada com o Espírito Santo. Ó Deus, eu acredito. E isso é uma oração. É você crer, é você acreditar. É você pedir acreditando que vai receber. Eu quero o meu carro, Senhor. E você já acredita que o carro já está aí fora. Acredita, e Deus vai abrir as portas para você. Deus, meu irmão, é uma fonte inesgotável, tem para todo mundo. Acredite, aumente a sua fé, a sua comunhão com Deus, sua conversa com Deus. Converse mais com Deus. Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser sábio, eu quero me aperfeiçoar, eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, cheia de amor. Deus abre as portas, e Deus abre. Tudo é possível que crê. Você vai vencer na oração. O conhecimento e a oração geram um forte e invencível líder. Você conhece a palavra, conhece a teologia, conhece a Bíblia e ora ao Deus da Bíblia, e ora ao Deus da teologia, e ora ao Deus dos céus. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Você vai orar, vai saber as teorias, vai saber como falar, vai aprender e vai falar com Deus. Porque o seu negócio é com Deus. E Deus quer você. Deus quer treinar você como um soldado. E nós não treinamos apenas o conhecimento do soldado. Nós treinamos também o espírito do soldado. O espírito de garra, de autoridade, de fé. De autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as situações, quebra de maldições. Meu irmão, você é chamado para a batalha. E você tem que estar preparado para enfrentar esse mundo horrível e espiritual, cheio de demônios, tentando arrancar a tua cabeça. E você vai visualizar na sua cabeça a sua vitória, o que você quer. A vitória do irmão, a vitória da irmã, a vitória da sua esposa, a vitória da igreja. E isso é exercitar fé. Não é apenas estarmos em uma biblioteca, mas é estarmos de joelho,
e pedirmos a Deus: Senhor, revitaliza meu ser, fortalece a minha alma, fortalece o meu espírito. Tu és o meu Deus, eu creio em Ti. Eita, que força maravilhosa! E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Ore e você vai crescer. Em nome do Senhor Jesus. Deus conta com você.